Olá, meu nome é Kleber Carvalho e hoje vou falar sobre 5 coisas que você precisa saber sobre a IBM Cloud. Então, vamos nessa. Bom, a primeira coisa que você precisa saber é serviços modernos em cloud. Hoje, quando a gente compara os principais provedores de cloud e a IBM Cloud, não existe diferenças entre serviços, ou seja, todos os serviços que a IBM Cloud tem, os outros provedores de cloud também têm, e vice-versa, mas com alguns diferenciais. Por exemplo, a IBM Cloud tem uma MZR, uma Multi-Zone Region em São Paulo, e com isso você tem 3 data centers dentro dessa zona, e você consegue criar os serviços dentro desses 3 data centers, possibilitando uma alta disponibilidade desses serviços. Além disso, nós temos servidores virtuais em infra VPC, que é uma infra moderna, e você consegue criar servidores virtuais tanto em rede pública quanto em rede privada, usando o conceito de VPC, que é Virtual Private Cloud. Temos também o conceito de PaaS, né, plataforma como serviço. Então, se eu preciso rodar uma aplicação de maneira rápida, eu também consigo rodar isso dentro de um serviço chamado Code Engine em IBM Cloud. Mas esse serviço, ele é serverless também, ou seja, você não tem que cuidar da infraestrutura. Eu consigo rodar dentro desse serviço aplicações containers em Dockers, jobs e também functions, ou seja, as funções, as Cloud Functions, tudo dentro desse mesmo serviço chamado Code Engine. Temos também banco de dados como serviço, temos vários tipos de banco de dados tanto relacional quanto não relacional, aonde você cria o serviço, ou seja, você cria o banco de dados e já começa a usar, não se preocupa com infraestrutura. Temos, por exemplo, o DB2 como serviço, o MySQL, o Postgre, temos, por exemplo, o MongoDB, o Redis como serviço e alguns outros bancos de dados. Então, nós temos também bancos de dados como serviço em IBM Cloud. Temos também Kubernetes. E aí a gente fala sobre serviços gerenciados. Temos o Kubernetes gerenciado em IBM Cloud, assim como temos o OpenShift também gerenciado em IBM Cloud. Aqui é um exemplo de um provisionamento usando o OpenShift, tá? Aqui eu tenho algumas informações interessantes. Então aqui embaixo eu tenho a parte do meu worknode, lembrando que é um serviço gerenciado, não se preocupa com a master node. Eu tenho aqui um exemplo de dois worknodes com essas configurações aqui. Do meu lado direito, eu tenho um resumo desse provisionamento. Eu posso escolher esse resumo tanto em Brasil reais quanto em dólar Estados Unidos, então eu configuro isso no meu portal para ele mostrar da maneira que eu acho mais adequada. Eu tenho aqui a opção de comprar licença, ou seja, junto com o provisionamento do OpenShift, eu compro a licença do OpenShift que é fornecida pela Red Hat, e eu também tenho a possibilidade de trazer uma licença que eu já tenho. Então, o OpenShift da IBM é o único hoje OpenShift gerenciado que tem a possibilidade de você trazer. Se você já tiver licença, você não paga a licença duplicada aqui no OpenShift da IBM. Bom, dois, o que que nós temos? Temos servidores físicos em IBM Cloud. Bom, qual que é a vantagem de ter? Bom, eu tenho um bare metal, servidor físico em IBM Cloud, onde eu posso instalar coisas nele, eu posso usar ele como um hypervisor, por exemplo, eu posso instalar um hypervisor aqui nele, por exemplo, um VMware, eu posso trazer nele, eu posso ter um VMware nele, um hypervisor VMware, eu posso usar as distribuições Linux aqui e, por exemplo, instalar um KVM nele, eu posso ter um Microsoft Hyper-V nele, eu posso ter o Citrix nele, ou até trazer um sistema operacional. Então, existem várias vantagens de você ter um bare metal em cloud, e a IBM Cloud fornece isso para vocês. 3, temos o VMware em IBM Cloud, ou seja, a solução VMware em IBM Cloud. O que que isso significa? Que eu tenho várias opções. Eu tenho uma opção mais manual aqui, aonde eu vou ter acesso a esse cluster de servidores. Então, se eu preferir pôr a mão na massa, fazer uma instalação, eu tenho essa opção. Eu tenho opções mais automatizadas, aonde eu deixo já alguns serviços em responsabilidade com a IBM Cloud. E eu também tenho a opção aqui de usar o como serviço, ou seja, deixo tudo em responsabilidade para a IBM Cloud, é totalmente o serviço gerenciado de VMware. 4. Aqui eu tenho servidores virtuais em Power. Então, para quem não conhece, o Power é uma arquitetura de servidores que a IBM vende muito. Então, temos muitos clientes utilizando isso em on-premise. E agora a gente tem servidores virtuais em IBM Cloud. Então, aqui um exemplinho. Ó. Aqui eu estou mostrando as instâncias desse servidor, tá? Eu tenho aqui a imagem, no caso aqui é um Linux. Então, aqui ele seleciona qual versão do IX é um IX nesse caso. Eu tenho aqui um profile da minha máquina, então a máquina é um S922. Aqui eu tenho a quantidade de core, de servidor virtual e de memória. Eu também tenho a parte de storage e interface de rede. E do meu lado direito tem um resuminho do meu provisionamento aqui com o preço também dele. 5, e o último, eu tenho soluções SAP em IBM Cloud. E por que é bom citar isso? Porque a gente tem várias opções
muitas vezes opções que outros provedores de cloud não têm. Então, como a gente falou já, a gente tem servidores físicos, né, em bare metal, arquitetura x86, e também temos servidores virtuais, tanto em Power, então as LPARs elas rodam SAP, elas são compatíveis com SAP, e temos servidores virtuais também que rodam SAP. Então, a IBM Cloud fornece várias opções para você rodar SAP em IBM Cloud. Bom, é isso. Foram as 5 coisas importantes que você precisa saber sobre a IBM Cloud. Então, quer conhecer um pouquinho mais da IBM Cloud? Visite cloud.ibm.com. É isso aí, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.